Acontece mesmo lá. Aí eu tenho que aceitar todo mundo de novo, é? Sim, Paty, eu tenho que aceitar todo mundo de novo. Como é que eu faço pra aceitar o pessoal de novo? Aqui. Entrou de novo, vai. Pessoal, estamos informando aos seus seguidores que você iniciou de novo. Tá aí, ó. Aceita, pronto. Pode botar perto de você, aceitando. Isso. Aí já pode... Ó, tem uma pessoa que já mandou um negócio que é pra tu aceitar. É o de baixo, né? É o outro de baixo. É porque tu pediu 2 vezes, peraí. Assim, né? Vamos aceitar de novo aqui. Peraí, não. Oi, Cleide. Eu vim para um compartimento onde a internet é melhor, para ver se agora dá certo, viu, gente? Agora eu acho que vai dar certo. Boa noite. Gente, eu não tô vendo vocês, não. Agora vai. Peraí, deixa eu sair e voltar. Pode ser a minha conexão aqui também. Peraí. Eu tô vendo todo mundo. Eu também. Eu tô vendo todo mundo. Eu também tô vendo todo mundo. Todo mundo, gente. Eu tô vendo todo mundo, tá faltando eu ver só a Fabrício. A Fabrício só saiu e voltou para poder a conexão deve estabelecer. Ah, tá certo. Então, eu pensei que era só a minha internet, mas é um problema geral, né, gente? Acontece, internet é assim mesmo. Mas vamos continuar da onde a gente parou, né? Gente estava falando... A Cleide estava perguntando das influências literárias do Edu, não foi? Sim. Isso. E aí o Edu pode concluir o raciocínio e a Cleide pode continuar, viu, Cleide? Tá bom. Então, só concluindo, então eu acho isso, que tanta facilidade, assim, a Fabrícia está pedindo para voltar aí. Estou. Pode continuar. Eu acho assim, tanta facilidade hoje em dia, né? Olá de novo. Oi, Fabrícia. Eu acho que tanta facilidade tornou essa juventude que está chegando agora um tanto quanto preguiçosa, se eu posso usar essa palavra, né? Não generalizando, mas a grande maioria, certo? Só para encerrar meu raciocínio de antes, né, em relação à minha época, é o que eu vejo hoje em dia enquanto professor, assim, digamos, certo? Então, na minha humilde opinião, é isso. Muito bom, meu opinião foi ótima, Du. Então, no caso aqui, pegando já esse pedaço aí do Eduardo falando sobre essa questão da inteligência artificial, o Fabrício, você acha então que a literatura, ela assim, sofreu com essa parte digital? Ou você acha que as redes sociais ajudaram ou atrapalharam mais? Né? Nessa visão que o Du trouxe pra gente, dessa coisa da rapidez também da informação, né? A gente tem essa coisa assim, mas aí você acha que isso facilitou, dificultou? O que tu acha? Eu acho que depende. eu acho que depende um pouco, porque assim, se a gente pensar que nos anos 2000 a gente não tinha, né, essa difusão da internet, então descobrir livros era um pouco mais difícil, porque a gente precisava ter determinado tipo de literatura na escola ou numa biblioteca pública, que era assim, um acesso maior que a gente tinha. Especialmente porque a gente mora no interior e aqui não tem livraria, nunca teve, né? Então, assim, ultimamente a gente tem um pouco mais disso aqui, mas abre, fecha, né? Aquela coisa toda que a gente percebe. Então, assim, por exemplo, a primeira vez que eu fui numa livraria, né, na minha vida, eu já tinha uns 16, 17 anos. Então, essa questão de conhecer ou não conhecer determinadas obras dependia muito do que a biblioteca da minha escola disponibilizava.
ou do que tinha numa biblioteca municipal. Só que eu sou de uma cidade pequena, então não tinha a biblioteca municipal, então a gente tinha, não dessa forma, né? Era uma biblioteca mais restrita, com mais enciclopédias, com livros mais clássicos, então assim, a literatura infantil eu encontrava mais na escola. Então eu acho que assim, depende, eu acho que é claro que a gente tem que ter o cuidado com essa coisa da internet, da inteligência artificial, como o Edu bem falou, né? Eu acho que as pessoas estão buscando muito essa coisa fácil, né? Mas eu acho que, ao mesmo tempo, a gente tem um pouquinho mais de possibilidade de conhecer, né? Até para pesquisar, por exemplo, eu incentivo meu filho a brincar com os livros, até para eu saber que tipo de livro que existe para a idade dele, eu uso a internet a esse favor. Então, eu acredito que quando eu era adolescente, se eu tivesse um pouco mais de acesso à internet para buscar por livros do meu interesse, teria sido uma coisa interessante. Então, assim, eu acho que depende, né? Eu acho que a internet ela pode ser uma ferramenta muito poderosa, ou ela pode ser, assim, um empecilho também para o desenvolvimento dessas habilidades de escrita, de leitura. Então, nesse sentido, eu acho que depende. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter esse cuidado, né, com esse uso. Não sei se eu respondi a pergunta, mas... Respondeu sim. Mais alguma pergunta, Antônio? Sim, aproveitando o gancho da Fabrícia, né, sobre questão assim dos pais incentivarem os filhos. Como eu falei no início, os meus pais são analfabetos, né? Então assim, eu sempre gostei de me desafiar. Então eu não queria ter o mesmo futuro que eles tiveram, assim, porque uma pessoa que não lê é como se fosse um cego de olhos bons, né, gente? Então assim, eu sempre fui meio autodidata. Então sempre na hora do meu intervalo, eu gostava de estar na biblioteca, de estar fazendo pesquisa. E hoje, como mãe, eu me preocupo muito em trazer isso para minha filha desde antes mesmo da fase de alfabetização, porque eu, como professora, eu vejo que os pais eles têm a preocupação só depois que a criança está alfabetizada. Eles não têm a preocupação de ler, de contar histórias para os seus filhos, de oferecer livros, porque quando a gente fala em leitura, não é essa leitura totalmente decodificada, mas uma criança ela tá observando as imagens, ela pode estar fazendo aquela leitura do visual, sensorial, e eu vejo que não tem essa preocupação dos responsáveis, né, de estar inserindo as crianças nesse universo, né? Então, eu queria saber da Fabrícia primeiro, né, assim, quais são as maiores dificuldades, né, em incluir as crianças e os adolescentes na literatura, assim, qual é o ponto principal? Você acha que são as redes sociais, que eles estão mais ligados mesmo às redes sociais, ou é essa falta mesmo de incentivo da família de apresentar o livro, de levar eles numa biblioteca pública? O que você acha, Fabrícia? Eu acho, Antônio, que nossa, eu concordo com tudo que você disse, achei perfeito sua fala. Eu também sou professora, alfabetizadora, né? Eu nem me apresentei. Eu dou aula para educação infantil, né? Para essa turminha. E, né? Nossa, eu acho que isso é uma questão muito que a gente precisa refletir e falar repetidamente, porque eu acho que é uma mistura das duas coisas. Eu acho que o mundo que a gente vive hoje é um mundo muito dinâmico, né? Então, as crianças e os adolescentes estão acostumados com coisas quase que instantâneas. E o livro não é instantâneo, né? A gente precisa de sentar e ler, né? Passar as páginas. E a página não mexe, não tem uma luz, né? A gente tem livros infantis, claro, com diferentes formatos, mas assim, os livros para jovens e adolescentes já começam a ser livros com páginas e páginas de escrita, né? Então, como convencer esse jovem a entender que dentro daquelas páginas passa um filme, às vezes, muito mais interessante do que aquilo que ele está vendo na internet o tempo todo, né? Então, assim, eu acho que é um desafio muito grande. Acho, sim, que o incentivo é muito importante, mas também parte desse pressuposto, né? Por exemplo, você está falando que os seus pais não te deram esse incentivo porque eles não tinham condição, né, para isso, não tinham as ferramentas para isso. Então, a gente precisa falar sobre isso para que a maioria das pessoas entenda que
a leitura pode fazer parte, né, do dia a dia de uma forma maior, porque está ali, a gente tem bibliotecas municipais, a gente tem bibliotecas escolares, a gente tem... Então, o livro até chega, né, na maioria das pessoas, a gente sabe que o acesso não é bem democrático, né, isso não tem como discutir, mas o livro até chega, mas se você também não tem por trás daquilo um exemplo, um incentivo, é muito difícil, né, das crianças se interessarem, dos adolescentes se interessarem. Então, eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, incentivar mais isso. Então, no nosso papel, por exemplo, de professora, né, de professor, talvez numa reunião de pais, sempre bater nessa tecla. Olha, gente, a gente está aqui agora, por exemplo, no meu caso da educação infantil, né? Existem livros para todas as idades. E aí, nesse momento, a internet pode ser uma ferramenta muito interessante. Vocês derem uma pesquisadinha, né? Livros para crianças de 3 anos, vocês vão encontrar várias opções de livros de literatura para suas crianças. Livros com classificação etária de 14 anos, você vai encontrar. Então, eu acho que se a gente conseguisse mesclar um pouco das duas coisas, né, de tirar um pouco as crianças dessa questão da internet, da rapidez do mundo, e ao mesmo tempo trazer esse incentivo, pode ser uma mistura que vai dar certo. Uhum. Obrigada. Eu queria saber do Edu, quais são os temas, Edu, que você acha assim que são mais relevantes para chamar a atenção, assim, principalmente dos adolescentes, que, na minha opinião, eu acho que é o público assim que é mais adepto das redes sociais, né? Assim, como é que os temas que você procura abordar, que possam estar chamando a atenção para aquele jovem, para aquele adolescente, tenha o prazer pela literatura, pelos livros. Que pergunta bacana, viu? Que pergunta. Ó, igual eu falei no início, né? Eu escrevo suspense. Mas o suspense, por mais que seja um gênero bem antigo, não é ele que chama a atenção da juventude. Eu falo isso, Antônio, porque o meu público-alvo, ele é da faixa etária de 20 a 35 anos. Entendeu? Então, já não é mais aquela faixa etária jovem. E eu escrevi no início desse ano um romance, o meu primeiro romance. Ele ainda não foi publicado porque eu escrevi para um concurso, né? Então, assim, ele ficou mais suspenso do que o suspenso, mas é um romance. Só que eu cheguei a mandar, né, alguns trechinhos desse romance para algumas pessoas jovens, justamente dessa faixa etária que a gente está comentando. E, sério, a aceitação do romance é muito maior do que um suspense para o público jovem. Assim, a adesão do público jovem pro romance. Porque, assim, eu não sei, parece que eles se enxergam lá, né? Porque muitos adolescentes, eu falo isso porque o meu alunado, né? Os meus discentes, eles são adolescentes. Então, assim, eles vivem naquele mundo de, poxa, eu tenho que arrumar aquele príncipe encantado, aquela moça bonita, eu quero viver essa história. E eu acho, assim, que o romance tem a maior aceitação pelo público adolescente. Não que os outros gêneros não tenham, que a poesia não tenha, que as crônicas não tenha, né? Mas no caso, eu, como contista de suspense, eu observo isso, sabe? É muito raro você ver um adolescente, assim, pelo menos no meu convívio geral, né, e das pessoas que me seguem, que eu converso pelas redes sociais. Muito raro você ver um adolescente lendo poesias. Eu não tenho esse costume de ter esse tipo de contato, né? Mas se você falar assim, poxa, você conhece um exemplo aqui, vou dar um exemplo grande, macro aqui. Tu pode perguntar para qualquer adolescente, você já ouviu falar na Colin Hoover? Todo mundo já ouviu. Por quê? É um romance, entendeu?
É um romance. A Laís, ela é minha aluna, está aqui na live. Ela apaixonou no livro que eu escrevi de romance, entendeu? E a gente sempre comenta de romance, por mais que eu esteja do suspense, o romance ele tem o seu espacinho no coração dos adolescentes, dos jovens. Então, eu acho isso. Tanto que o livro da Cleide deve ter tido uma aceitação gigantesca nesse público, Eu tô né? Porque é doida um pra ser romance. sorteada. Vou fazer Tô doida pra inveja porque ganhar esse eu livro. tenho o meu. Tenho o meu. Não queria falar nada, não, mas. Então, Antônio, eu espero ter respondido a sua Ô, questão. Edu, posso fazer Sim, um comentário? Pode. Queria só fazer um comentário, Antônio, e Cleide e Edu. Que você está falando isso, né, sobre a questão do romance. Tem até um gênero novo, né, agora, que é a romantasia, que mistura a fantasia, que né, a Isso. juventude gosta, né, que é uma coisa boa, e coloca uma pitadinha de romance e a aceitação vai lá em cima. A gente tem exemplos disso, né, o Trono de Vidro, Acotar, obras nesse sentido, assim, que o pessoal tem adorado. Eu Verdade. Eu posso fazer concordo, uma pergunta? Fabrício, eu concordo. Inclusive, É eu estou porque tentando escrever uma fantasia voltada com essa pitada de fantasia romance para ver o que vira. Eu sou suspeita, Sabe? porque eu sou uma romancista, né? Uma leitora. Nem sei se falo assim, mas eu sou fissurada por romance. Botou uma pitadinha de romance, eu já estou interessada. mas eu acho eu, ta- interessante eu que também essa questão gosto. do romance para os adolescentes, é porque estão construindo identidade. Então, assim, é uma fase de construção. Então, ele se espelha muito nisso. Aquela questão do amor impossível, daquele romance fantasioso, aquela questão de estrutura familiar, muitas vezes ele não tem. Então, eles acabam se espelhando nas histórias. Uma hora é bom por a questão de você querer, né, criar uma identidade, uma hora é um pouco complicado pela questão de fuga, mas isso atrai muito eles porque acaba dando sentido ao mundo deles naquele momento, naquela fase deles, né? Que é aquela confusão de hormônios, aquela confusão de sentimentos, é uma fase bem difícil da adolescência. Sim, tem um É boom, né, desses verdade. romances com adolescente, no colégio, esses jovem adulto, né, que é esse outro gênero também muito comum agora. Então, assim, esse boom isso é facilmente explicado, né, por isso. Eu queria até saber de vocês, gente, assim, se vocês acham, na opinião de vocês, que existe alguma política pública de acesso ao livro para todos. Porque, assim, eu vejo que ele não chega em todas as camadas, né? Então, eu vejo que ainda tem um custo muito alto, né, o livro físico. E, assim, vocês acham que existe, pelo menos aí na cidade de vocês, não sei, algum tipo de política pública, algum projeto de incentivo à literatura, onde as crianças, os jovens, ou mesmo o público adulto, tenham acesso ao manuseio desses livros fora das bibliotecas? Bom, vou começar então. É, olha, Antônia, eu acho isso uma coisa muito importante, né? E eu acho que é uma pena que a gente não tem isso a nível nacional, né? É, a gente tem, por exemplo, na minha cidade, né? Que eu moro em São João del Rei, mas eu sou de uma cidade vizinha aqui que tem uma biblioteca na praça, que é uma estantezinha que eles colocaram lá com livros. Mas os livros que tem lá ainda não são esses livros assim que chamariam a atenção do público, né? Que chamariam a atenção das crianças e dos adolescentes. São livros que as pessoas vão colocando lá, se desfazem e vão colocando lá. O que já é alguma coisa, né? Assim, já é não deixa de ser um projeto interessante. Mas eu fico pensando muito sobre isso, porque está cada vez mais caro comprar livros, né? Está cada vez mais difícil ter o acesso a esses livros. E os livros da atualidade, livros que estão aí no hype, né? Como a gente costuma dizer, não chegam muitas vezes nas bibliotecas, né? Na parte pública da coisa. Então, assim, eu acho que não tem muito incentivo, assim, eu não vejo nenhum incentivo vindo né, do governo nesse sentido, de política pública,
E aí não estou me referindo a nenhum governo em específico, né? Digo de maneira geral, não existe esse incentivo. Está cada vez mais caro, mais difícil de adquirir. E isso torna a leitura, né, esse acesso à leitura, elitizado, né? Quando, na verdade, deveria ser uma coisa de fácil acesso a todos. Mas não é interessante que tenha esse acesso, né, gente? Quem lê, pensa, né? Quem lê, critica. Quem lê, entende das coisas, né? Então, talvez seja por isso que a gente não tem esse incentivo tão grande. Pode falar. Você, Cleide. Cleide. Eu falo. Eu venho do Rio, né, gente? Cidade grande. Aí você já viu, né? Assim, eu considero o Rio que tem muito acesso. Eu acho que se as pessoas quiserem ter muito acesso, porque nós temos muitos projetos nas comunidades, tem muitas bibliotecas nos bairros, nós temos uma biblioteca grande no centro lá da cidade, então eu acredito que o acesso é até bem grande em relação à cidade. E assim, como nós temos muitos sebos, muitas livrarias, acredito que o acesso seja muito melhor que as cidades pequenas. Porque, por exemplo, São João del Rei, eu estava até comentando com o pessoal hoje, cadê as livrarias? Então fica muito difícil. Então você eleva o custo. Então as pessoas têm que buscar onde? Na internet para poder comprar os livros. Os livros são caros, aí você paga a taxa de entrega, aí tudo vai incluindo no preço, fica difícil. Acho que realmente tinha que ter mais políticas públicas para que as pessoas tivessem mais acesso, mas a questão também é de conscientização, né? Das pessoas quererem também, né? A gente acaba não deixando passar isso. A gente precisa incentivar mais a leitura, porque as pessoas, quando começam a querer ler muito, elas começam a querer lutar pelo poder, entendeu? Aquele direito de você poder ler. Então, isso tem que trazer essa consciência para as pessoas. Eu acho que as cidades grandes têm mais essa facilidade e não aproveitam tanto. Mas as cidades menores, elas deveriam ter essa conscientização para buscar e cobrar, né, das autoridades, né, que são responsáveis por isso, uma Secretaria de Cultura, gerar mais programas em que as pessoas tivessem acesso, não só a livros, só os clássicos, mas os contemporâneos. Porque um adolescente ele quer ler o que está na moda, que a verdade é essa, quer ler que todo mundo lê. Ah, tá todo mundo lendo, vou ler também. Só que aí tu vai ver, o preço tá um absurdo. Aí o pai ou a mãe que já custa botar uma comida na mesa, tem que ver para poder conseguir comprar um livro. Então acho que teria que ter mais acesso a essas literaturas contemporâneas também. Você falou muito bem. Eu vou fazer uma pontuação aqui que, igual, eu sou praticamente vizinho aqui da Fabrícia, né, e da Cleide atualmente, né, que eu sou de uma cidade um pouquinho menor. Eu acho que deve ser do mesmo tamanho, né, Fabrícia, as duas. Não, eu acho que Coroas é menor. É menor? Eu acho Então, que é. por aí, olha para você ver. Assim, eu vejo aqui que não tem incentivo nenhum à literatura. Tanto que eu vou fazer o lançamento do meu próximo livro aqui, e vai ser o primeiro lançamento de livro na cidade, certo? Conseguir incentivo, patrocínio, essas coisas, é uma guerra, é uma coisa, sabe? Teve uma certa ocasião que eu fui na biblioteca aqui da cidade e eu não pude pegar um livro da biblioteca para ler, porque os livros não são catalogados, justamente para que as pessoas não tenham acesso a esses livros, entendeu? Então, para poder ter esse acesso, eles teriam, a população ter acesso a uma biblioteca pública, os livros teriam que ser catalogados, teria que ter um bibliotecário disponível. E isso, além de gerar custo para a prefeitura, né, gera a questão de que vocês falaram, da conscientização da população em questão do conhecimento. E a gente vê, igual a Antônia falou sobre a questão do incentivo, né? Tem hoje em dia a disponibilidade da Lei Rouanet, né? Que tipo assim, ela impulsiona a cultura, o incentivo à cultura, né? Tem um amigo meu, ele conseguiu, através da Lei Rouanet, implantar, ele é do Nordeste,
Eu só não me lembro de o local exatamente até agora que me fugiu. Mas ele conseguiu, através da Lei Rouanet, que os livros dele fossem divulgados para todas as escolas da região dele, Show. entendeu? De forma gratuita, que todos os alunos das escolas da rede estadual tivessem acesso ao livro dele. O livro dele fala sobre família, sabe? Sobre a relação de pai e filho. Então, assim, ele foi patrocinado pela Lei Rouanet e a Lei Paulo Gustavo sobre, assim, quanto a essa questão de incentivo à cultura. E a gente, muitas das vezes, não para pensar que o livro é incentivo à cultura. Então, se as prefeituras, igual a Cleide falou, se as prefeituras tivessem incentivando essa questão da incentivo à cultura, né? Creio eu que essa questão da literatura estaria em outro patamar. Também acho. É verdade. Eu sou de Fortaleza, né? E aqui a gente não tem muito esse incentivo à literatura, é bem difícil. Os editais que tem são muito difíceis para você conseguir se cadastrar. E, assim, é mais o empenho da própria população, né, de grupos coletivos de literatura, como o nosso, por exemplo, o nosso grupo Escritores de Fortal, ele leva a literatura para as escolas. Recentemente a gente fez um concurso de poesias na escola pública, e foi muito bacana, teve premiação para os adolescentes, né? Então a gente trabalha assim, nós nos juntamos para levar esse acesso, né? Eu também participei de um grupo chamado Periferia que Escreve, Periferia que Lê, onde tem uma biblioteca comunitária, né? Então, assim, eu vejo que o engajamento é mais da gente mesmo, da periferia, da comunidade, para levar esse acesso. Eu não vejo, assim, o poder público tendo muita vontade, né, de que a população tenha acesso à literatura e outras formas de arte também, né? Eu vejo que é como se eles quisessem silenciar vozes, porque eu acredito que quando você lê, você tem uma opinião formada, você tem mais cultura, você tem mais possibilidades, né? Então eu vejo que ainda existe muito isso, de quererem negar esse acesso para que a gente continue, assim, de certa forma, alienado, né? Então eu vejo que talvez seja de propósito, acredito que não seja por recursos financeiros, né? Então, é questão de a gente continuar lutando, pessoas assim como vocês. Acho muito bacana as dicas que a Fabrícia dá também no Instagram. Então, assim, eu acho muito bacana pessoas que levam literatura, que vão na garra, na força para realizar seus sonhos. Então, eu acho que é por aí o caminho para a gente poder motivar outras pessoas, outros públicos, né? Verdade. Verdade. Nós temos umas perguntas ali, Antônio. Tem algumas pessoas, vamos deixar para o final ou vai fazer agora? Eu estou vendo aqui que está subindo Você, umas perguntas. você pode fazer as perguntas, é porque aqui eu não estou vendo muito bem, porque estou sem o meu óculos e à noite eu enxergo péssimo. Ó, Mas você pode. eu vou ler aqui então. Ó, aqui, ó, ele está pedindo para falar. Depois fale da importância dos coletivos e clubes de leitura. Nessa questão de disseminar a literatura e a escrita, Fabrício e Eduardo, vocês também fazem parte de algum? Pode ficar à vontade, Fabrício. Bom, a gente tem um grupo, né, assim, aqui da região de pessoas, escritores, influenciadores, mas assim, a gente não tem um movimento, né, Cleide e Edu, um movimento com esse grupo. A gente está começando a criar um clube de leitura lá na minha cidade, sabe? Tem uma ex-professora minha que me procurou esses dias, convidando para encabeçar essa ideia. Então, assim, provavelmente vai ser a primeira ação que eu vou fazer nesse sentido. E eu acho que vai ser muito legal, né? Ter esse momento, essa oportunidade de participar de um coletivo, de um grupo e levar a literatura além das telas. Bom, Que bacana. eu Tem respondendo mais a Cleide também. perguntas? Tá. A falta é do Eduardo. Vai, pode falar, Eduardo. Então, respondendo ao David também,
Eu faço parte de um grupo de leitura, né, chamado Clube de Leitura do Musculão Literário, que é o primeiro grupo editorial que eu fiz parte quando eu comecei a escrever lá em 2020, durante a pandemia, né? Então, eu faço parte desse clube de leitura. E eu faço parte também de uma associação que envolve editores e leitores do Brasil, que a gente faz essa divulgação dos livros que vêm para a gente, né? Tanto que depois disso eu criei o quadro Livro em Pauta, que eu divulgo livros, né, dos autores aí que me mandam para poder divulgar. Ainda não sou, não posso, tipo assim, eu não sou um influenciador no naipe da Fabrícia, mas eu estou caminhando aí pro negócio. Parece. Então, assim, eu criei o quadro esse ano, o Livro em Pauta, e a gente discute sobre isso. Alguns autores que estão por trás disso, a gente discute, faz uma resenha, tipo entrevista o autor, para poder passar para as pessoas tanto as obras quanto a biografia, porque eu acho interessante a gente conhecer a biografia do autor. Eu acho bacana essa questão de, tipo assim, a gente, enquanto escritor, ter uma pessoa que conheça a gente, porque você, talvez, igual, eu sou de cidade pequena, o, não morei aqui a vida toda, né? Morei numa comunidade rural. E, assim, as pessoas que têm essa trajetória, vê, falam assim, poxa, ele faz um lugar tipo eu e conseguiu fazer isso. Então, eu acho que E isso é também bacana da bater o gente frente aqui no divulgar a Instagram, nessa biografia do live. autor e tudo mais. Certo. Movimento, Eu acho eu não faço Ah, parte de um depois também movimento. Eu compartilhar a faço live, tá ótimo aqui. ainda assim nessa questão de disseminar a literatura, a não ser esse coletivo que a gente faz entre autores. E essa questão de divulgar. Mas, no evento da Cleide de lançamento do livro dela, né, tivemos algumas ideias de propagar eu isso digo aqui. assim, a importância da De leitura, breve, se a leitura de breve. Tem mais uma hoje, pergunta né, aqui. de Na opinião de antigamente. vocês, quais são os elementos essenciais de uma boa literatura infantil, né, Stephanie? Eu acho que são temas da infância. E o que são temas da infância? Todos. Eu Principalmente acho que as é emoções, né? interessante a gente. As Sim, emoções também estão bem emoções. altas, né? Sim, e acho que a gente tem que Família, aproveitar né? isso de todas as formas, emoções, família, conflitos, né? A questão de o que é perigoso, né? Assim, alertar as crianças para aquilo que não é legal, né? O que é de alguma forma um perigo para elas. Eu acho que dá para abordar todo tipo de assunto importante, contanto que a linguagem seja adequada. Não, só tinha sido. E isso é bom porque, além de ser prazeroso a criança ter acesso a outros gêneros, ela ainda fica informada e conscientizada, né, sobre coisas que são perigosas, ou tratar assuntos delicados como morte, separação de pais, né? Então, assim, quando eu vou escolher livros para levar para a sala de aula, para os meus alunos, eu procuro também abordar essas temáticas, né? Incluir a diversão junto com a conscientização, com a informação. Eu acho que a partir daí já a gente vai criando outras possibilidades, né, de desenvolvimento na mente das nossas crianças e, consequentemente, elas vão levar isso para a fase delas adultas também, né? Com certeza. Essa assimilação entre, né, o imaginário e o concreto acontece nessa fase, né? Então, quanto mais a gente faz essa ponte entre uma coisa e outra, mais a gente vai internalizar isso nos pequenos. Do que os livros na escrita, a moda antiga, de preferir ler no mundo virtual. Certo. Tem outra perguntinha aqui também, gente, que estão fazendo. Vocês acham que o público, né, ele está mais interessado pela literatura física ou pela literatura virtual? Na minha opinião, pela literatura virtual. Porque eu acho que é a literatura física. você acha física?
Eu acho. Eu acho que, assim, a virtual, o acesso talvez seja mais fácil, porque é mais fácil você baixar um PDF de um livro e ler ele no seu celular, né? É isso que você está Sim, falando, nesse sentido? isso. Nesse Isso. sentido. Sim. Eu acho que, assim, é mais fácil, mas talvez o interesse, né? As pessoas gostariam mais de ter o livro, a literatura física. Tá? Nesse sentido que eu estou pensando. Eu prefiro o físico. Eu também. Sem Eu amo, dúvidas. eu amo sentir cheiro de livro novo, de Cheiro de livro tocar, novo. ver imagens. Eu sou Mas já que apaixonada. não está dando para eu Quando eu não comprar todos os consigo, livros que eu queria, o e-book é mais barato. quando eu não consigo, sabe, Fabrícia e Edu, aqui na minha cidade tem uns sebos onde você consegue muitos livros seminovos, né, com um custo muito barato. Então, assim, quando eu não consigo comprar por conta do preço alto, eu vou lá e consigo adquirir. Essas férias eu estava indo em quase todos e fiz um monte de compras. Assim, eu sou apaixonada por livros. Amo de paixão, comprei uns para minha filha, para minha pequena também, para estimular ela, né? Para ler também com a turminha. Enfim, assim, eu sou encantada por livros. E assim, eu gosto muito do gênero infantil, mas eu sou bem eclética. Eu gosto de literatura fantástica, gosto de romance, gosto de suspense, gosto de poesia, sabe? Eu sou bem eclética. E vocês, têm algum preferido? Vocês também passeiam por todos os gêneros? Eu passeio pela maioria dos gêneros, né? Gosto bastante. Cleitinho, meu amigo, está aqui. Eu gosto bastante de vários gêneros. Só que tem alguns que a gente se identifica mais. No meu caso, é suspense. Eu tanto gosto de escrever quanto gosto de ler. E você falou de sebo aí, Antônio, igual eu, a Fabrícia, a Cleide aqui, enquanto está em São João também, né? A gente não tem sebo, nem muito menos livraria. Tem um sebo em São João. Eu conheço um sebo em São João, só que só vende livros muito antigos, né? Antigo. Tem até cheiro de novo, mas é gostosinho. Mas eu achei um sebo na internet que é fenomenal, né? Você consegue achar N tipo de livros, né? Eu comprei alguns, inclusive, com preço muito maravilhoso, sabe? E indico para vocês. Depois, se quiser, eu mando até lá no grupo o site do sebo. Por favor, pode mandar. Por Ó, favor, tenta É perguntar. por muito, favor, Combinado. mande, muito mande que a gente baratinho. vai compartilhar com os nossos seguidores, amantes da leitura. Aí. E Ó, tem outra eu achei muito Cle- baratinho e, assim, uma qualidade assim, descomunal para ser um livro que vai vir de sei lá da onde, né? Ai, E vai chegar aqui nas nossas mãos aqui bonitinho. vai compartilhar. Ó, a outra pergunta, não sei se essa foi feita não. Dentro do gênero de literatura infantil, qual o livro favorito de vocês? Pode ser uma saga, também trilogia. Gente, eu já vou falar logo. Eu sou a pessoa apaixonada pelo Peter Pan. Também adoro, Cleide. E o Pequeno Príncipe. São os meus livros Eu preferidos. também. Eu O meu é também esse gosto aqui. muito do Pequeno. Amo. Eu também gosto muito do Pequeno Príncipe, também traz uma mensagem muito bonita também. Eu eu gosto muito de literatura afrocentrada também, assim, com personagens de representatividade negra também. Curto muito, tem uma escritora chamada Calypsa Brito, da Bahia. Eu acho muito maravilhosa a literatura regional dela também. E gosto muito desses clássicos infantis que trazem também essa questão de trabalhar sobre racismo. Eu gosto muito disso também, para poder incluir todo mundo, sabe? Porque eu acho que o que falta é isso. A gente trazer esse acesso para a criança, porque as crianças elas não se tornam, elas não nascem racistas, elas se tornam, eu acho que devido justamente a essa falta de informação, essa falta de interação, né? E o livro ele tem essa possibilidade de fazer você passear por vários lugares, conhecer várias pessoas, e isso é muito importante, a gente estar conectado com isso e conectar nossas crianças, nossos jovens, né? Para que eles sejam futuros adultos, né? Conscientes, com a mente aberta. Eu acho que tem que ter mais livros na literatura, tanto para adolescentes como para crianças, que falassem um pouco dessa relação de respeito, sabe? Nessa questão, sabe? Negros, sabe? Aquela questão racial
Eu acho que ela tinha que ser emblemática na literatura. Eu acho que nós deveríamos trazer isso muito, muito em voga na literatura, nas escolas, para criar aquele respeito. Eu preciso entender que respeito é fundamental nas relações humanas. Eu acho que, inclusive, esse é um tipo de assunto que merecia formação. Eu acho que as pessoas, né, os professores em geral, estão muito pouco preparados para entender essa literatura, né? Mais do que só colocar a literatura lá, é trabalhar com ela também, né? Ter a intencionalidade com essa literatura de usar a literatura como ferramenta, né? Como ponte para essa percepção, né? Para que as crianças percebam o que é que a gente precisa falar. Então, eu acho que isso precisava, sim, ser muito mais trabalhado e as pessoas precisam de formação, precisam entender a importância de falar sobre isso, né? E sobre os livros favoritos, eu tenho um, gente, que não é, assim, ele não é muito... Ele é bom, não sei se vocês conhecem ele, mas às vezes eu falo dele com as pessoas, ninguém sabe que livro que é. Mas é um livro da Lígia Bonjunga que chama A Bolsa Amarela. Vocês conhecem? Conheço muito. Eu vou ter que comprar esse livro agora. Pronto, a Bolsa também. Amarela. É um dos meus livros favoritos da vida. Eu vou comprar Tudo esse que eu livro queria agora. era ter a Bolsa Amarela. É maravilhoso. Não, vou comprar. Nós vamos sair daqui e já vamos colocar no nosso carrinho de compras. Não É maravilhoso. Já fico pensando num livro com o nome da Bolsa Amarela, gente. Eu preciso ler esse livro. É maravilhoso, Já gente. despertou, Assim, né? Só ele o marcou nome do pra livro sempre já a minha despertou vida. curiosidade. Ele me marcou tanto que quando eu tive uma turma de 5º ano, eu fiz a formatura deles nesse tema. Gente! Deve ser muito bom. Então, tem mais perguntas aqui. Gente. Não vai dar pra gente responder todas as perguntas, mas vocês podem mandar essas perguntinhas, gente, pro Instagram dos escritores de Fortal, tá bom? Que a gente vai estar lá respondendo as perguntinhas de vocês, tá bom? Porque a gente queria fazer uma live breve, que não se tornasse cansativa, a gente sabe que vocês têm os compromissos de vocês, e desde já eu queria muito mesmo agradecer a Fabrícia, agradecer o Eduardo, a Cleide, assim, todo mundo que participou dessa live hoje, foi maravilhosa, assim, agradecer demais mesmo a presença de vocês e a contribuição que vocês trouxeram para os nossos espectadores, para os nossos que estavam ouvindo a gente nessa live hoje. Muito obrigada mesmo. Oh, coisa linda! O neném, ele veio fazer uma participação especial. Olha lá, filho, fala oi. Oi, gente. Oi, pessoal. A tia Kelly tá na live. Dá um beijinho, tia Kelly. Oi, gente. Antônio, eu queria muito aproveitar para agradecer. Eu acho que esse assunto a gente tem que falar incansavelmente, porque a gente precisa influenciar novos leitores, né? E a melhor forma de fazer isso, como a gente falou aqui durante toda a live, é incentivando, é conscientizando, é demonstrando o quanto é importante, né? Quanto a literatura é importante. Então, muito obrigada pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui com vocês, com os meus amigos e com você, que eu não conhecia, mas foi um prazer te conhecer também. Também foi um prazer. Espero que a gente tenha mais oportunidades. Com certeza. Assim, novos temas, né? Então, assim, agora que eu já estou no caminho já da experiência da live, vai ser muito mais tranquilo as próximas, né? Com certeza. E agradecer a Cleide por ter feito essa ponte. Cleide, mais uma vez te agradecer. Seja muito bem-vinda ao nosso grupo, viu? Você está somando, já começou já com o pé direito, sabe? Assim, já gostei de você desde o primeiro dia, sem nem antes ter trocado uma ideia com você. Espero a gente se conhecer. A Cleide tem essa mágica aí, ela faz essa mágica mesmo. E eu espero conhecê-la pessoalmente, viu? Deus quiser, gente. Nossa, tá fantástico. Eu quero agradecer muito por essa oportunidade. Tônia, você é linda, maravilhosa. Amei. Obrigada, meu amor. Du, também, estou muito feliz. Eduardo, aproveita e mostra o seu. Cadê o livro, Eduardo? Cadê o livro? Eduardo. Faz a mexã, Eduardo. O dele tá aproveita, o seu tá guardadinho aqui. Tá em venda. Quem tiver interesse,
Carvalho dos Segredos. É uma literatura de jovem, adolescente e adulto também, porque não, né? Isso. E Então, se a gente quiser adquirir seus livros, a gente encontra onde, Eduardo? ele acabou de ser lançado na Amazon hoje, certo? Sim. Tem comigo, Opa, vários comigo, e na editora Litera. show de A bola. Fabrícia Depois você coloca aí pra gente colocar lá nos stories, tá bem direitinho pro pessoal ir lá, tá bom? Para alavancar as vendas. Cleide, aí, muito obrigada, gente. Obrigada Agradeço mais uma vez demais, de Antônia. coração. E gostaria também de pedir para vocês, se puderem, pedir para o pessoal seguir a gente, o Grupo Escritores de Fortal, @Escritores de Fortal, conhecer a nossa página no Instagram, comentar, dar sugestões, tá? Porque a gente vai estar voltando em agosto com as nossas atividades presenciais, com muitos eventos bacanas. Essa live está abrindo aqui as comemorações do Dia do Escritor e também vai ser o início também de novos projetos, tá bom? Então, assim, segue lá, @Escritores de Fortal. E muito obrigada, uma ótima noite para vocês. Amei, sem palavras, para descrever a minha felicidade com essa live, com esse momento com vocês. Muito, muito, muito obrigado mesmo, viu, gente? Boa noite, Valeu, Antônia, gente. só Muito pra gente encerrar a obrigada. live, peraí, Du quer falar disso, Du falar, gente. A gente ir embora. Vai, Du. encerrar a live para dar um tchau, falar com a Antônia, as meninas já sabem, né? O meu programa Livre em Pauta, eu divulgo autores, né, nacionais e eu queria convidar você para poder estar participando comigo Que de coisa alguma divulgação. Eu tenho um canal aqui no Instagram, no TikTok, no YouTube e pela Rede UTV também, que certo? maravilha, Então, que maravilha. Convite lancei hoje a feito, entrevista, tá? Lancei hoje a entrevista tá? da Cleide e eu vou divulgar os escritores de Fortal nos próximos episódios também, tá bom? Maravilha, muito obrigada, Edu. Valeu Eu que mesmo, viu, agradeço. gente? Ó, beijão no coração de todos vocês. E a gente Vai, se galera. encontra, hein? Que seja um início de muitos encontros. Isso mesmo. Boa noite, galera. Tchau, Boa noite, tchau, Tchau. gente. gente. Obrigada. Boa noite, Tchau, galera. Obrigada, viu, Tchau, gente? tchau. Boa noite. Beijão. Tchau, tchau. Beijo.